O que é uma vida espiritual enferma, enfraquecida? Pessoas que perderam o senso do propósito, só vivem em função das suas necessidades. Eu tenho medo disso, medo daquilo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe o que está com medo? Não está conseguindo ser amado. Quando entra numa comunidade de fé que tem amor sendo derramado, não tem medroso dentro de igreja, irmão, porque o amor de Deus está derramado, e quando tem esse amor, não tem medo, tem medo de nada. Ele vai em frente sem medo algum. Vou para uma cirurgia, ele já vai falando: Deus já está à frente, problema nenhum. Eu vou passar agora por um processo difícil, o Senhor que é comigo. Tem medo de nada, de nada. Cristão medroso, está faltando amor. É o momento em que a igreja pratica as ordenanças, a ceia e o batismo. E talvez aquilo que vai se transformando em algo corriqueiro vai perdendo a essência, propósito. Não raras às vezes vira um rito, uma cerimônia, onde a gente exercita sem a verdadeira convicção do que está praticando. Mas tem algo interessante na mesa do Senhor que nós precisamos refletir nessa manhã. E para tanto, quero te convidar a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, os versos 23 ao verso de número 30. E nós vamos pregar sobre santidade na ceia. A gente sempre fala que a santa ceia do Senhor, né? Esse domingo vai ter santa ceia. Nós temos o hábito de exercitar como sendo o simbolismo santo. Mas o que é mais santo, vocês vão descobrir agora, ou já descobriram há tempo, ou perderam, ou se esqueceram, e a gente quer trazer à memória a verdadeira santidade na ceia. E diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Pai, tua palavra será proclamada, e na tua palavra tem poder de mudar, de transformar. Fale com a tua igreja por intermédio da tua palavra e desperta-nos para viver a mesa do Senhor como o Senhor planejou para a sua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando repetidamente fazemos algumas coisas, a nossa tendência é fazer no modo automático, mecânico. Aliás, você já viu uma pessoa quando ela adquire habilidade com determinado equipamento? Pessoas quando começam a dirigir um veículo,
No início dá seta para todo lado. No início respeita tudo direitinho, até que começa a pegar habilidade, depois quando já se sente dono do volante, ele gira para todo lado, faz um monte de coisa que antes ele não fazia. Por quê? Já está no automático. E me parece que o ser humano ele tem essa mania de colocar no automático algumas coisas que se tornam corriqueiras ou periódicas ou até funcionais. Mas a vida cristã não pode ser assim, até porque, se olharmos para o verso 17 do mesmo capítulo 11, eles estão falando que o povo se reunia para o pior e não para o melhor. Ou seja, essa igreja já tinha perdido o sentido do que era a ceia e a proposta, ao qual Jesus estava ensinando essa ordenança. E é bem verdade que a ceia de hoje é muito diferente de outrora. Esse momento a gente pega um cálicezinho, um biscoitinho com suco de uva, e antigamente era o pão. E lembro-me bem quando os diáconos preparavam a mesa, tinha igreja que tinha a faca certa para cortar o pão. E aquela faca ficava como que numa cristaleira, e os quadrados tinham que ser perfeitos, bonitinho cortado o pão. E com muito carinho aquilo era preparado, os cálices todos colocados na mesma medida. E ali a gente então praticava a ceia, que era completamente diferente do que acontecia nesse tempo. Até porque tinha a festa ágape, a festa do amor, que precedia todo esse momento. E era um jantar, era um banquete, as pessoas comiam bem. As pessoas, na verdade, era aquele junta-prato, piquenique. Você tem o quê? Tem farofa, aqui tem pernil, aqui tem uma maionese, aqui tem um arroz, compartilha aqui. Traz para lá. E assim deveria ser a ceia nesse tempo. Mas é importante a gente salientar que a mesa não é nossa, a mesa é do Senhor, é para a glória dEle. E ninguém deve participar da mesa do Senhor sozinho. Você já viu que coisa sem graça? E eu vivi alguns momentos assim, quando a Márcia e a Meline viajaram agora em maio, irmãos. Fazer uma mesa para mim mesmo. E eu comia, e olhava para um lado, não tinha ninguém, para o outro, não tinha ninguém. É um negócio sem graça, comer sozinho, não é verdade? Um negócio sem graça viajar sozinho, comer sozinho. Tem certas coisas que é preciso senso do coletivo. E isso tem tudo a ver com a mesa do Senhor. Agora, me chama a atenção muito no texto, porque a cruz, que para alguns foi o maior espetáculo de horror, derrota e dor, ver um Deus, o Filho do Homem, ser morto e crucificado. Agora se transforma no maior símbolo de resgate e a razão de ser da própria igreja. Como pode simbologias tão antagônicas diante do mesmo fato? A gente olha para a ceia do Senhor, a gente vê uma simbologia um tanto quanto antagônica. Por quê? Há um convite para você participar da mesa, sim ou não? Venham à mesa do Senhor. Ainda fala, examine-se, participe, é um convite. Mas quem faz de modo errado está trazendo para si condenação. Como é que eu vou participar de um convite para estar numa coisa que pode me gerar condenação? Olha, se não é antagônico, a gente olhar, você iria para um convite para participar de uma coisa que poderia te trazer juízo, sim ou não? Você não teria medo? Vai que dê errado. E é isso que muitos membros da igreja estão fazendo nos dias de hoje. Na verdade, não entendem o significado da ceia. O corpo de Cristo é dado em favor de vós, ou seja, há um favorecimento. Aquilo que outrora trazia condenação, Jesus na cruz pagou um alto preço para que nós fôssemos justificados. É um ato forense.
É uma declaração dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todo escrito de dívida que tinha contra nós fora arriscado. Não há mais a questão daquela ira sobre nós, porque a ira de Deus foi colocada sobre o seu Filho, o Cordeiro Pascual, que fez um único sacrifício aceitável pelo Senhor. Quando olhamos para isso, então, como é que a ceia pode trazer juízo se eu estiver na mesa? Jesus morreu para nos livrar da condenação, e agora, como um ato em memória, eu participando da mesa, como é que pode trazer juízo? Se aquilo que lá atrás pesava contra mim já fora justificado pelo próprio Cristo. Vocês já pararam para pensar na dimensão do que é participar da mesa do Senhor como apenas um memorial e descartando a ideia do juízo? Era isso que o povo estava fazendo. E a Bíblia fala que o juízo vinha por eles não refletir sobre o ato de participar. E alguns pensam assim: pastor, eu não participo porque eu estou em pecado, eu estou com um pecadinho aqui, eu estou com... Sabe? Irmãos, se alguém vem hoje participar da mesa do Senhor que não tiver um pecado, você está no lugar errado. Eu já acordei hoje, eu comecei a pensar umas coisas, eu falei assim: Anderson, o Senhor te repreenda. Essa questão do pecado, que a gente faz um autoexame, e a gente acha que é por conta de pecado. Irmão, sempre nossa condição vai ser de pecado. Não há um justo sequer. O melhor de nós é completamente torto. Quem de nós tem hoje dignidade para participar da mesa do Senhor? Eu, antes que algum atrevido fale, deixe-me responder: ninguém. Não quero correr o risco de alguém achar: eu tenho condições. Olha que coisa interessante para a gente pensar. Se somos indignos, como é que participamos? O texto fala que esse memorial é um novo pacto, é uma nova aliança no seu sangue, ou seja, Jesus abriu um novo e vivo caminho. É o sangue de Jesus que nos faz entrar numa nova aliança, e a partir dessa nova aliança, a ceia nos dá consciência, e nós precisamos desenvolver isso, não dos elementos da ceia, mas de quem está participando da ceia. Quando a Bíblia fala: examine-se a você mesmo, é preciso observar que a consciência precisa ser gerada. Mas como fazer isso numa igreja a qual Paulo está escrevendo que tinha facção? Numa igreja imatura, numa igreja que não sabia lidar com dons espirituais, eles perderam o senso do divino. E a ceia não diz respeito à questão do que comemos, mas com quem comemos e por que comemos. Isso é ceia. Por quê? Com quem? A maior simbologia diz respeito a um sacrifício, mas que implica num comportamento que eu preciso desenvolver a partir desse sacrifício. Alguns estão colocando a ceia apenas no passado, em Cristo, em tudo que Ele fez, mas a ceia é muito mais do que isso. Até porque você vai perceber em todas as cartas paulinas a necessidade dele de estar com gente. Paulo dizia assim: eu queria estar convosco, eu estou preso, mas minha vontade era estar com vocês. Outras vezes ele fala assim: olha, a minha vontade era de partir com Cristo, que é infinitamente melhor, mas eu percebo que eu ainda tenho que estar mais com vocês. Ceia sem senso de coletivo não vai servir para absolutamente nada. A questão não é o valor do cardápio. E nós somos o povo que valoriza tanto o cardápio, valoriza
tanto as reuniões que fazemos para que a festa dê certo. Olha um casamento, irmãos. Agora tem um negócio, né? Paleta de cor de não sei o quê, gravata de não sei o que lá que tem que tal. Agora tem que ter o perfume aromático das ervas de Salomão de tal. Aí o dia da noiva, aí o preparo, o bolo tem que ser tal, o bonequinho, não bota boneco que é cafona, acabou a história do boneco. Agora o que se faz é um negócio que tal. Aí faz chá de panela. Onde serve as coisinhas no chá de panela? Numa panelinha. Os preparativos. Tem que ter a mesa. E aquela mesa caprichada, aquele troço bem feito. Aí chama um negócio, uma pessoa chamada mestre de cerimônia. Ele bota a tropa toda em ordem, ordem unida. Sentido, cobrir, entra você tal, entra da mão direita para um terço. E eu já declaro falência geral dos órgãos quando vierem pegar a Meline nesse terço final. Não estou preparado psicologicamente. Aquela cara do cidadão me olhando e falando assim, perdeu. Agora é minha. Vai ver um filme, irmãos, quando nasceu, quando eu cuidei, quando eu levei para a escola e tal. E o pior é que ela vai feliz da vida, né? Vai. Irmãos, esse preparativo, vem o buquê, o cabelo, a maquiagem. Há todo um ritual que envolve isso. E fica uma coisa solene, bonita, fica ou não fica? Mas às vezes vários casamentos estão apenas solenes porque não há mais a presença de Deus. O valor é o rito, o buquê. Mas a grande festa que deveria haver perdeu o sentido. Tem casamento que eu estou fazendo, irmão, que quando eu termino, eu estou correndo para ir embora, que eu estou com medo de Jesus me pegar ali. Deixa eu ir embora, porque toca umas músicas, está acontecendo umas coisas, que eu falo, Jesus, filho de Davi. Parece que o que nós fizemos até agora foi apenas um ritual. E é isso que a gente está se perdendo, sabe por quê? Nesses preparativos, nós deveríamos estar nos preparando, e esse é o convite à mesa, é você se preparar, é você se examinar, é você verificar cada detalhe, é você verificar que tipo de buquê está na tua mão, o que você está segurando, o que está no seu coração, qual é o seu senso do coletivo, aliás, como é que estão os teus trajes, porque trajes têm a ver com o teu estado espiritual diante do Senhor, até porque tem umas bodas que alguns eram indignos porque os trajes não eram compatíveis. Você não vai participar de um tribunal com um juiz entrando de bermuda. Aliás, você não entra nem no tribunal. Não entra nem no tribunal. Então, o traje é compatível. Os detalhes da nossa vida espiritual, eles precisam ser observados. Aniversário infantil, irmãos, eu fico vendo aniversário infantil, os detalhes, hein? Você chega, já bota, quem é você? O nomezinho lá, deposita lá o presente. Aqueles que abençoam os outros, tem uns que têm dificuldade quanto a isso. E aí, chega ali na festinha, tem toda a programação. Aí, na hora que vai embora, tem sempre um, né? Me lembro da bodas do Osmar e da Nilce. A turma recebeu assim um negócio lá, quando eu olhei, tinha assim, eu pensei que era o buquê, mas não era. Era para pregar uma prenda, e a prenda era um chinelo. E o pessoal foi lá correndo pegar um chinelo. Aí eu vi umas irmãs comentando assim, não é o meu número, mas eu amei, eu vou armar alguém que é o meu número. Começou a rodar a mesa para achar um número. Para poder calçar e sair dali feliz. Na igreja primitiva tinha indícios da ceia do Senhor. Você olha para Atos 2, você vai ver que o povo estava ali reunido, fazia isso nas casas. Agora o senso do coletivo prevalecia, sabe por quê? Eles tinham todas as coisas em comum. Se alguém tinha necessidade, o outro supria.
Qualquer problema, conte comigo para o que der e vier. Então eles participavam da mesa, não era um ritual, era de coração. No exame falando assim, você não tem mais, doe para o outro que não tem. Você tem capacidade de ajudar aqui, ajude. O que era isso? Um profundo senso de autoexame. O propósito começa a ficar bem consolidado e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Quando há critério, que não é rito, o vínculo do amor começa a entrelaçar e vai gerando uma sinergia espiritual, ao ponto de toda a igreja estar sendo tocada e observar como é preciso um autoexame. E esse autoexame, irmãos, não sou eu que tenho que examinar. Tem gente que vem no meu gabinete e fala assim, pastor, estou vivendo isso, isso, isso. O senhor acha que eu devo participar da ceia? Eu falei assim, vou te responder. Examine-se o homem. Quem tem que se examinar? Você. Não sou eu. Aliás, com todo pudor e com todo respeito àqueles líderes espirituais que às vezes colocam alguém na disciplina da igreja e falam que está proibido de participar da ceia. Eu não vejo embasamento bíblico para isso. Pode ser que tenha, que até me convença. Até então eu desconheço. Se tem alguém que tem que examinar, não é o pastor, não é um colegiado, é você mesmo. Perpassa pelo seu crivo. É preciso você emitir um julgamento sobre você, porque se você não emitir um julgamento sobre você, você pode ser julgado para a sua própria condenação. Então é melhor você fazer isso, do que se submeter a essa questão segunda, que não vai ser nada agradável. Mas quem é digno de participar da ceia do Senhor? Por que a Bíblia fala indignamente? O que é dignidade? Se a gente olha para a nossa vida, irmãos, o nosso estado é de miséria, o nosso estado é de pecado, o nosso estado é que não somos merecedores de nada. E alguns podem falar assim, pastor, alto lá. Tem até uma música que fala assim, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Eu conheço algumas pessoas que têm crise com essa música. Que elas falam assim, mas não tem nadinha mesmo, não tem. Não tem nada. O que é que será que pode ter de bom? Porque quando a gente vem para a ceia, a gente fica pensando em fazer algo que pode ser digno para alguns e indignos para o outro. Mas, indignamente, é pensar que a ceia só tem a ver com você e Cristo. O que é digno é a tua consciência de indignidade de participar da ceia. Eu vou repetir isso, que alguns podem estar dando nó. O que te torna digno é ter a consciência da indignidade de participar da mesa. É isso que te torna digno. Quando você olha e fala, Senhor, eu preciso. E o pecado do egocentrismo não pode prevalecer. Eu estou indo para uma ceia, para um senso de coletivo pelo que o Senhor fez. Até porque o texto aponta para que tipo de pecado exclusivo era esse. E o pecado que a igreja estava cometendo era que uns comiam na frente do outro, eles extrapolavam, chegavam até se embriagar, não pensavam uns nos outros, o que tornava a ceia indigna, a falta do senso de coletividade. É isso que está escrito aí. Se você observar os versos 20 a 22, você vai perceber isso. E as pessoas hoje estão se autoexaminando, achando um pecado e dizendo, não vou não. Não, meu filho, ajusta, acerta e participe. Agora não perca o senso do coletivo, porque é isso que vai te tornar indigno. O indigno de participar é aquele que está olhando para ele mesmo e para Deus e não consegue olhar para o lado.
não consegue verificar que o outro está com fome. Tinha gente que comia uma comida muito boa, tinha os ricos, tinha uma história aqui interessante que eu não tenho tempo aqui para narrar. Mas, queridos, tinha gente que tinha muito, comia muito, fazia muito, não sobrava nada para os pobres. Por isso eles se reuniam para o pior. Agora, fazer isso em memória de mim. Eu pergunto, fazer o quê? Fazer isso o quê? A maioria pensa que é comer, mas não é. O fazer isso é a falta de partilha, é a falta de doação, é a falta de se preocupar com o outro. Sabe por quê? Porque quando você fala assim, fazer isso em memória de mim, é que você tem que participar da mesa olhando para o lado, observando o teu irmão, verificando as necessidades que ele tem. Não é o comer, mas é o olhar para o lado e falar assim, você já comeu? É o olhar para o lado e falar assim, eu percebo que você está mais triste hoje, conte comigo. Eu não sei o que está passando com a sua vida, mas vou orar por você. Eu não sei qual é o tipo de dor que te aflige, mas eu quero te falar uma coisa, conte comigo, porque você não está sozinho. Fazer isso não é comer, mas é olhar para o lado e falar assim, ó, estamos juntos nesse processo. Por quê? Comer é o anúncio de morte, até porque na mesa do Senhor, na ceia, ele simboliza que iria para a cruz, é o corpo dele. Comer é simbologia de morte, mas partilhar é sinônimo de vida. Quando você partilha, quando Jesus se despedaça por nós, Ele está partilhando. E é na partilha que a simbologia de vida, do verdadeiro significado do que é a ceia do Senhor, não é um simples rito, um cerimonial. Não é algo que lá atrás Jesus fez e parou ali, não. Essa igreja, eles eram snobs, orgulhosos, egoístas, eles estavam vivendo em função deles e não em função do coletivo. E isso não simboliza corpo de Cristo. Quando olhamos para a ceia do Senhor e a ênfase dominicalmente, ou todas as vezes que tem a ceia, é de um sacrifício expiatório, ou seja, é uma ceia no passado, que Cristo morreu. Mas pastor, está errado? Não, mas não é só isso, senão vai se transformar num rito. O que o senhor está querendo dizer, pastor? A ceia é um olhar para trás, para o sacrifício, mas a ceia, ela também está centrada na volta de Cristo, fazer isso todas as vezes, até que Ele, futuro. A ceia, ela olha para trás, mas ela te convida a olhar lá na frente. Acabamos de adorar o Senhor aqui, e falar que o nosso futuro já está garantido, porque Ele está cuidando de cada um de nós. A ceia é um olhar para frente e falar assim, eu enfrento o que eu tiver que enfrentar, eu sei que eu tenho uma vida vitoriosa no Senhor, eu sei que o meu tesouro está guardado, eu sei para onde vou, eu sei que Ele voltará. A igreja hoje está perdendo o senso da volta de Cristo, não consegue mais olhar para um futuro, irmãos. Mas a ceia também é um olhar para dentro. E esse olhar para dentro não é olhar para achar pecado, é para olhar o quanto você está disposto a partilhar e se preocupar com o outro, porque se você não estiver disposto a isso, isso é pecado. A ceia é muito mais do que você olhar para aquilo que você errou durante a semana, mas é um olhar para aquilo que você está errando agora, ao participar da mesa do Senhor e não observar os cuidados com aquele que está do teu lado. Mas a ceia, ela está centrada num olhar para o redor, porque o texto fala, versos 33 e 34, esperai uns pelos
outros. E esse é o nosso grande desafio. Nós compreendemos a ceia como sacrifício de Cristo. Raramente enfatizamos a ceia como na volta de Cristo Jesus. Corriqueiramente pensamos que examinar é só ficar procurando pecado e se achar indigno. Não, todos nós estamos nessa condição. Mas é preciso um exame para ver até que ponto você está disposto a olhar para o lado e partilhar, porque sei olhar para trás, sei olhar para frente, sei olhar para dentro de você e sei olhar para o teu lado e falar assim: nós vamos juntos para o céu, haja o que houver. Isso é ceia. Isso é comunhão no corpo de Cristo Jesus. E quando você participa de algo tão sublime, você começa a olhar para o lado, na verdade você está apostando no vínculo da perfeição, porque o contrário disso é a apostasia do amor. Quando você toma a ceia pensando só em você, isso é apostasia do amor, porque se esse amor está derramado, no momento de olhar para o lado, de partilhar, você está pensando no outro. Os mandamentos foram resumidos em 2, irmãos. Amarás, pois, ao... E... olhar para cima e olhar para o lado. E a igreja está perdendo essa essência, esse propósito. Eles estão vivendo um evangelho isolado. Aliás, que coisa, isso não existe. O evangelho meu, para mim. Isso está tão ruim, irmãos, que as pessoas estão vindo à igreja, ainda bem que Vila da Penha não tem isso, eu louvo a Deus. As pessoas estão indo para a igreja, se alimentam semanalmente de palavra de Cristo e passam a semana inteira sem pregar o evangelho para ninguém. Aqui não acontece isso, é só você parar para pensar essa semana, quantos que você trouxe à igreja, irmão? É só você parar e pensar como você pregou o evangelho essa semana e para quem. Aqui não acontece isso. As pessoas estão perdendo o senso do coletivo e estão vivendo individualmente. O Deus é meu. Aí tem que vir para um culto bom. Aí já começa assim, ó, pastor Anderson vai viajar? Quem é que vai pregar? Ah, eu não vou lá não, porque aí esse culto lá Deus não vai falar comigo não. Ou eu estou inventando coisas, ou isso não acontece. Sabe o que é isso? As pessoas estão atrás de culto bom. O culto bom é aquele que você vem para partilhar. O culto bom é aquele que você vem para se doar. O culto bom é aquele que você vem para se entregar. Independente de quem vai pregar, independente de quem vai adorar. Aí fica assim, ó, não gostei dessa música. Esse ritmo eu não gosto. Por quê? Que é culto para ele. Perdeu o senso do coletivo. Às vezes tem gente que está ali no piano, a gente está pregando, está dedilhando. Tem gente que fala assim, eu não gosto, pastor, manda parar com isso que me desconcentra. Aí tem outros que falam assim, pastor, quando está dedilhando ali, eu vou raciocinando, entrando na história, parece que eu estou flutuando, é uma bênção. Tem como mandar todo culto dedilhar alguma coisa ali? Nós estamos perdendo o senso do coletivo, irmãos. Não tem como viver o evangelho isolado, numa zona de conforto, onde você vai à igreja dominicalmente apenas para um encontro semanal, porque durante a semana inteira não teve Bíblia, não teve oração, não teve pregação, não teve senso de coletividade, e isso é que te torna indigno. Por causa disso, diz o texto, tem muitos fracos e doentes. Aliás, o texto ainda fala mais, tem muitos que já estão dormindo. É um eufemismo para a morte. Tem muitos que já estão dormindo. O que é uma vida espiritual enferma, enfraquecida? Pessoas que perderam o senso do propósito, só vivem em função das suas necessidades.
Eu quero que a igreja faça alguma coisa, eu quero que a igreja me enxergue, eu quero que a igreja me ajude, eu quero que a igreja faça algo por mim. Aí tem gente que vem para a igreja, chega aqui, irmão, está vivendo um momento difícil. Aí daqui a 1, 2 meses fala assim, tem como pagar minha conta de luz? Tem como me dar uma cesta básica? Tem como? Depois que extrai tudo da igreja, que pode tudo, vai embora, eu não preciso mais da igreja. Ela não tem senso do coletivo, não sabe o que é doar, entregar. Aí pede o departamento de homens para ajudar, pede o departamento de mulheres para ajudar, pede a equipe pastoral para ajudar. Às vezes, na mesma pessoa, na mesma causa, já tem 3 ajudas diferentes, já dá para pagar 3 meses de mensalidade, conta, compra, já está tudo garantido. Por quê? É o senso do individual. Eu me encosto para retirar e não para contribuir, para somar. As crises existenciais vão perpassar por pessoas que tiveram altas expectativas frustradas. Pessoas que estão adoecendo hoje, vivendo com síndromes. Perderam o senso do coletivo. Ah, pastor, aqueles que estão complexo de inferioridade, perderam o senso do coletivo. Complexo de superioridade, esse já está perdido há muito tempo. Ah, eu tenho medo disso, medo daquilo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe o que está com medo? Não está conseguindo ser amado. Quando entra numa comunidade de fé, que tem amor sendo derramado, não tem medroso dentro de igreja, irmão. Porque o amor de Deus está derramado. E quando tem esse amor, não tem medo. Não tem medo de nada. Ele vai em frente sem medo algum. Vou para uma cirurgia, ele já vai falar, Deus já está à frente, problema nenhum. Eu vou passar agora por um processo difícil. O Senhor que é comigo, não tem medo de nada, de nada. Cristão medroso, está faltando amor. Aí você vai para um sermão da montanha, você vai ver uma prova cabal do que é uma experiência dos bem-aventurados. Felizes são os que choram. Como assim? Quem chora é feliz? Outro dia eu tive num culto e assim, Deus usou uma pessoa, mas falou muito comigo. E pouco tempo depois, aquilo que fora colocado ali aconteceu na minha vida. Aí eu voltei nesse culto para agradecer ao Senhor. Eu sentei no último banco, irmão, fiquei lá atrás. E eu me ajoelhei, eu comecei a chorar e me derramar com Deus. Viu uma irmã, não sei de onde, botou a mão no meu ombro e falou assim, querido, fique tranquilo, porque ela vai voltar. Deus conforta esse coração, esse homem abandonado. Eu fiquei assim, falei, para, irmã, por favor, em nome de Jesus, para. É porque entra um homem sozinho dentro de uma igreja, senta atrás, começa a chorar, o que é que ela está deduzindo? Esse aí, coitado. A cara dele, de apaixonado e de abandonado. Eu estava apaixonado por Cristo, estava glorificando a Deus por uma coisa que eu estava feliz da vida, me derramando diante do Senhor. Irmãos, a gente olha para o sermão da montanha, o sentido da felicidade da vida tem a ver com partilhar, com tratar experiências com o outro. Quem vive uma vida egoísta não tem felicidade. Quem vive aí com conta bancária juntando, não é feliz. Tem mesas, eu conheço gente rica com mesas grandes, fartas, come sozinho. Nem filho quer chegar perto, pega o prato e diz lá, ó, serve lá no meu quarto que eu não vou comer com esse cara aí não. Irmão, para que coisa boa um carro novo para partilhar. Tem gente que está plastificando o banco do carro, não deixa entrar ninguém. Quando vai um irmão, precisa dar uma carona, esse aqui tem tantos pesos, o eixo ali, acho que não vai dar não. Já tá, não, ó, arruma aí, vamos pedir um Uber para ele.
propósito da vida é a gente conseguir fazer isso, que vida cristã que Deus te enxerga, perpassa pelo convívio com os outros irmãos, não tem evangelho para si, não tem mesa do Senhor centrada em você, é centrada na figura de Deus, e você olhando para Ele, olhar para o lado e ter o senso do coletivo. Agora, por que estão adoecendo? Por que estão fracos e doentes, morrendo prematuramente? Porque as pessoas hoje estão vivendo crises de ansiedade, as pessoas hoje só observam o que está faltando, as vidas hoje estão entrando em crises existenciais, porque por mais que Deus faça, estão sempre olhando para o que está faltando. Irmão, seja grato pelo que tu tem, seja grato pelo que Deus te deu, reconheça. Eu acordei nessa manhã, eu falei assim com Deus: Deus, obrigado pela PIB Vila da Penha, que joia é essa igreja, que privilégio é estar nessa igreja, Deus, coisa boa, estar nessa igreja, que bênção. Ah, mas está faltando, não está faltando nada, o Senhor dá tudo no tempo oportuno, faz tudo do jeito... Deixa eu agradecer o Senhor pelo que Ele fez. É preciso mudar um olhar para estar na ceia. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Reconheça, e você vai ver que o Senhor vai começar a tratar o teu senso de coletivo. Não tem como viver à mesa do Senhor, participar da mesa, tendo só suas prioridades. Você acha que Deus é exclusivamente seu, e não é. Quando você começa a ter o verdadeiro significado da ceia, o pão é nosso, o pecado é nosso, a dívida é nossa. Quem não vai cair? Nós. Não nos deixe. Não me deixe cair, não. É não nos. Por quê? Todo mundo tem que estar de pé. Livra do mal. A quem? A mim? A minha parentela, a minha família? Não. Livra-nos do mal. Você está entendendo? É isso que está faltando na mesa do Senhor. É um contrassenso viver um cristianismo sem santidade, assim como é impossível participar da mesa do Senhor dignamente sem o senso de coletividade. É isso. Fraquezas, pessoas morrendo prematuramente, dificuldades, somatizando um monte de coisa, e a gente vai vendo que a igreja às vezes está adoecendo em ambientes hostis, em relacionamentos quebrados. Vai falar assim, tem pessoas muito ácidas, tóxicas, não tem? Tem gente que tem uma prepotência, irmão, que não sabe lidar com não. É só você falar assim não para a pessoa, você passa a não prestar. Que dificuldade para lidar com não. Não, não pode, acabou. Se você falar sim, é teu amigo. Falou não, vira inimigo. Não pode, como é que negócio é esse? Sabe o que é isso? Senso do individual. Nós precisamos ser igreja madura, que participa da mesa do Senhor. Há tantas síndromes hoje, tanta gente doente por relacionamentos quebrados, fracassados. Quando se fala para a gente ter o senso do coletivo, parece que o rito tem mais valor do que o coletivo. Quer ver uma coisa? Abra um PG na tua casa. Um pequeno grupo. Vou não, pastor? Dia chovendo, vai chegar o pessoal com o pé molhado. Por mais que eu bote um papelão e um jornal. Vão sujar meu banheiro todo. Não vão trazer nada, que vão dizer que vão chegar tarde do trabalho e vão comer tudo que eu fiz. E no final, ainda vem aquela conversa fiada assim, meu marido não veio, posso levar um pedacinho?
Não é assim, irmão? É assim mesmo. Você não entendeu o que é o senso do coletivo, irmão? Deixa sujar a tua casa e depois você limpa. Quando tiver que fazer o salgado ali, faz até sobrando para o outro poder levar mesmo. Tem ingrediente lá, faz sobrando. Se a maior dádiva é dar do que receber, por que está reclamando em ter que dar? Dar a tua casa, dar do teu banheiro, dar da tua comida. Meu irmão, é uma alegria receber gente. Uma das coisas que mais me deixa triste aqui em Vila da Penha é eu morar num apartamento de 50 metros quadrados. Um entra no corredor, o outro fala assim, ó, do lado de fora lá, porque não vai dar para passar aqui não. É massa, a gente fazia em Campo Grande festas, reuniões todo mês, a casa cheia, mesa cheia, tem jogos de prato, talheres lá, come 80 pessoas ao mesmo tempo, sem ter problema nenhum. Sentava todo mundo, ia lá, aí tem gente que pega aquela panela assim, que saiu do fogo, que tem aquela fuligem embaixo preta, bota em cima do sofá, assim, begezinho, clarinho, tem gente que faz isso. Aí tem gente que vai no banheiro, que você sabe que vai fazer coisa lá que vai te dar problema depois. Pela falta, às vezes, enfim, vai dar problema. Aí tem gente que na hora que ora pelo alimento, irmão, há uma comichão que avança na frente de todo mundo, pega um prato, faz do tamanho de uma montanha com medo de acabar ou não garantir o seu. Você já viu festa que tem dentro de igreja? Irmãos, quando eu falo assim, vamos orar e agora podemos nos alimentar. Irmão, parece o estouro da boiada. Tem gente que atropela um ou outro. Outro dia eu estava numa festa dessa de Natal. Aí não foi aqui não, irmão, foi numa outra igreja. Aqui não tem isso não. Eu nunca vi. Irmãos, acabaram com a mesa de frutas todinha. Aí chegou uma irmã, olhou, ela queria um papagaio, parece que era de pepino. A irmã meteu o papagaio dentro da bolsa, ela olhou, ficou revoltada. Tinha uma melancia que estava com uma alça, ela tentou pegar, quebrou, ela botou no chão e foi chutando a melancia. Fato verídico. Queridos irmãos, essa mesa que nós vamos participar, ela não pode só ser entre mim e Deus. A mesa não é apenas aquele memorial. Nós não cremos como os católicos romanos numa transubstanciação, não cremos. Pão continua sendo pão, suco de uva continua sendo suco de uva. Nós não cremos como os luteranos aqui, numa presença mística de Cristo. Não cremos assim. Não cremos como a igreja reformada que parte para aquele lado da presença real. Nós cremos que é um memorial. Mas é um memorial que nos leva hoje a olhar para o lado, porque para trás você não para de olhar, às vezes para frente, raramente para dentro, mas é olhar para o lado e entender o verdadeiro sentido da ceia do Senhor, para que haja santidade. Falta-nos esse senso. Nós cremos que seja um memorial, fazer isso em memória de mim. E o sobrenatural não é o pão virar corpo, nem o suco de uva virar o sangue. O sobrenatural não é presença mística, mas o sobrenatural na ceia é você se examinar
e você olhar para o lado e falar: Deus, coloca amor por esse irmão que vai participar comigo da ceia do Senhor. Que eu olho para o lado com compaixão, que eu olho para o lado sem nenhum constrangimento no meu coração, mas pronto para te servir. Irmãos, que bênção! Era isso que a igreja de Corinto não percebia. Eu queria hoje participar da mesa do Senhor, queria te convidar a isso, mas antes de você se examinar, eu queria pedir para você fazer uma coisa diferente. Olhe para a tua direita, olhe para a tua esquerda agora. Você conhece essa pessoa? Se não, pergunta o nome dela. Se eu não, qual é o teu nome? Pergunta assim, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Isso. É um movimento santo. Amém. Os irmãos entenderam o sermão, era só para perguntar o nome, vocês estão conversando. Agora, fale para frente, para trás, para o lado e fala assim: nós vamos participar da mesa dignamente, porque você pode contar comigo. Fala aí, irmão, fala assim. Isso, fala aí, fala. Isso. Nós vamos participar dignamente. Não é só casal não, irmão. E vira aí para um lado, vira para o outro. Isso. Tem gente que está aí tímido, não fala, sacode ele e fala assim: nós vamos participar dignamente. Pode contar comigo. Que Cristo morreu por nós. É para isso que nós viemos celebrar esse memorial. Haja o que houver, a igreja de Cristo reunida, ela é uma potência, e nada vai parar a igreja, e o vínculo que une é o amor de uns pelos outros, porque Cristo derramou isso nos nossos corações. Não observar isso é ser indigno. Quando observamos isso, o Senhor nos torna dignos de participarmos da mesa do Senhor. Agora eu quero pedir uma coisa, enquanto os oficiais vão estar vindo aqui para cima, eu quero pedir você que está aí, esse irmão que você falou, agora você vai orar com ele e você vai perguntar assim: você tem uma causa a colocar diante do Senhor? A ceia hoje vai ser diferente. Você vai orar com ele, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Você vai orar com ele e você vai dizer assim: eu já começo meu exercício de olhar para o lado orando pela sua vida. Ore. E nesse momento quero convidar você que está em casa, venha participar da mesa do Senhor. E convido você, coloque suas causas diante dele.